Estamos de volta com mais um episódio do Irmãos de Bereia, do canal De Bereia para o Mundo. E aqui do meu lado, né, o meu pai, Luiz César Pereira, esse homem bonitão aqui. E o nosso objetivo de hoje, né, trazemos um tema um pouco diferente, né? A última vez abordamos um assunto muito legal também, que foi sobre Israel. Até se você não assistiu aquele episódio, recomendo que você assista, né? E hoje o nosso tema, ele baseado numa pergunta, né? Sim. Num desafio. Tu queres falar para os nossos ouvintes aí sobre o que é o nosso tema de hoje? Seria, quando Abraão nasceu, será que Noé ainda estava vivo? Essa é a nossa pergunta, esse é o nosso tema. Para contextualizar, né? Noé e a sua família são os únicos humanos, né, que viram o período pré-diluviano, né? Sim. Então ele, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, né? Acredito eu, para quem conhece um pouquinho a história bíblica, a gente rapidamente até pode explicar para você, né? No final do período diluviano, né? Deus trouxe o dilúvio, onde é que houve o extermínio, né? Sim. De toda a humanidade existente. Toda a vida na Terra, né? Calcula-se que esse período, né? Vida terrestre. Toda a vida terrestre. Calcula-se que esse período ele tenha se desenrolado por uma média de 2.000 anos, é isso? Sim. 2.000 anos. E no final desses 2.000 anos, a Bíblia dá a entender, né, que a humanidade ela se corrompeu a um ponto de que Deus trouxe juízo, né? Juízo. E já aproveitando, acho que a deixa, né? Eu sei que não é o assunto central do nosso episódio de hoje, mas traz um alerta, né? De um Deus que traz juízo sobre a humanidade. É claro que nós somos um canal com conteúdo cristão, mas para você que não é cristão e acompanha o nosso canal, você vai descobrir, se você buscar fontes históricas alternativas, você vai descobrir que o dilúvio, ele não tem só por fonte histórica a Bíblia, né? Você vai descobrir que em muitas outras culturas é mencionado o dilúvio. E Noé, o nosso personagem de hoje, a questão será que ele era um contemporâneo do patriarca Abraão, né? Será que eles viveram no mesmo tempo? Nós trouxemos um vídeo, né? E nesse vídeo traz uma breve, né, conjectura em cima de dados do que pode realmente, né, ter acontecido nesse período em relação se Abraão conhecia ou não Noé, ou se foram contemporâneos, né? Eu vou soltar o vídeo. Queres comentar algo mais sobre esse assunto antes que a gente solte o vídeo? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Senão a gente enrola demais, né? Sim. Bora lá. Será que quando Abraão nasceu, Noé ainda era vivo? Essa questão trouxe certa polêmica, então resolvi explicar melhor. Noé, após 500 anos, teve Sem, Cã e Jafé. Lembrando que seguiremos a linhagem de Sem, ok? Noé tinha 600 anos quando o dilúvio ocorreu e viveu até os 950 anos. Sendo assim, após o dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Sem, o filho de Noé, teve Arfaxade aos 100 anos, 2 anos após o dilúvio. Arfaxade gerou Salá aos 35 anos. Salá teve Éber aos 30 anos. Éber gerou Peleg aos 34 anos. Peleg foi pai de Reu aos 30 anos. Reu teve Serug aos 32 anos. Serug gerou Naor aos 30 anos. Naor foi pai de Terá aos 29 anos. E finalmente, Terá foi pai de Abraão aos 70 anos.
Assim, ao calcularmos, descobrimos que Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio, ou seja, quando Noé tinha cerca de 892 anos de idade. Como Noé viveu até os 950 anos, ele ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Portanto, quando Noé morreu, Abraão tinha em torno de 58 anos. Mas a dúvida que não quer calar: será que eles se conheceram? Deixe sua opinião e o seu gostei nos comentários. Que Deus abençoe. É isso aí. Então, foi um cálculo rápido ali, eu não sei se você acompanhou, né? O dilúvio ele ocorreu com Noé com 600 anos, né? E ele foi somando as datas dos descendentes, né? De Noé, né? Até chegar a Terá, né? Que foi o pai de Abraão. Que foi o pai de Abraão, né? Então, pelos cálculos ali que o nosso vídeo menciona, Abraão tinha 58 anos quando Noé veio a falecer. Claro que a gente não é radical em termos de dizer, né, que os dados, essas datas são exatamente precisas, mas se formos seguir essa linha de raciocínio, acreditamos, nós aqui do Irmãos de Bereia, né, acreditamos que pode... Sim, estava vivo. Pode ser que sim, Noé estava vivo. Mas aí eu vou levantar uma pergunta, Luiz. Eu queria que tu dissesse aí o que tu pensa sobre esse assunto. Será que Abraão conheceu Noé, então? Na minha opinião, pode ser que talvez não tenha conhecido, mas o mundo era pequeno naquele tempo, né? Ainda que a distância, depois que o filho de Noé se separou e foi embora, era uma distância grande, né? Mas conhecimento de Noé ele teria. É isso que eu ia até mencionar. Enquanto tu falava, eu fiquei pensando nisso, né? O conhecer Noé, talvez não pessoalmente, mas ele conhecia Noé por dados de transmissão oral, né? De Sim. informação que era passado de pai para filho. Até por questões de curiosidade, né? Esses livros da Bíblia, esses 5 primeiros livros da Bíblia, quando reunidos por Moisés, né? E escritos, né? Naquele período, para a memória do povo, né? Entende-se que nesse período essa informação ela era armazenada em homens, né? Homens mais velhos que traziam a lembrança e transmitiam de pai para filho, e eram transmitida essa informação, né? De geração em geração. Então, Abraão, dizemos aqui, né? Concordamos que conheceu Noé, mas não talvez pessoalmente. E a gente quer, talvez, aqui trazer algumas informações interessantes. Por exemplo, esse mapa ele vai mostrar, né, que você está vendo aqui, ele vai mostrar mais ou menos como que ficou distribuído os descendentes de Noé. E se você ver a faixa verde, né, ele vai mostrar os descendentes de Jafé. Existem muitas fontes aí na internet, você pode pesquisar, que ele dá muitos detalhes, até os povos que originaram, os descendentes que originaram, por exemplo, os coreanos, os japoneses. Você vai encontrar, a gente não quer ter esses detalhes, mas queremos compartilhar. Então essa faixa verde vai mostrar os descendentes de Jafé, que povoaram a região da Ásia, a parte da Europa, sendo que os descendentes de Sem, eles ficaram ali na região, né, central ali, do Oriente, até o nosso Abraão, que é um dos importantes artistas aqui do nosso comentário, ele é descendente dos Sem, né? E viveu nessa região aqui. E temos aqui, ó, numa cor mais rosa, né? Parece um rosa, um roxo. Os descendentes de Cã, né?
que povoaram a região norte e a África posteriormente. Luiz, até eu lembro que uma das ordens de Deus para Noé, que ele herdou, parece a mesma ordem que recebeu o Adão, né? De encher a terra. Se espalhar pela terra. Encher, povoar, se espalhar. E uma das coisas que contribuiu para isso até foram a confusão das línguas depois, posteriormente, né? Sim. No período de Babel, é isso? Sim, o período de Babel, né? A Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, né? Uma estratégia de Deus, né? O povo queria ficar tudo junto, queria construir uma grande torre para, de certa forma, desafiar Deus, com medo que pudesse o Senhor mandar o dilúvio, mas a promessa é que o Senhor não mandaria mais o dilúvio, né? Então eles queriam fazer a ideia de ficar todos unidos, fazer uma torre que chegasse ao céu, na mente do homem daquele tempo, né? E o Senhor ele resolveu então trazer confusão de línguas, por isso que tem o alemão, o francês, o inglês, né? E eles tiveram que se separar pelo mundo. Então, assim, Deus usou de uma estratégia para que a humanidade ela se propagasse sobre essa terra, né? Sim. E então vocês veem que os descendentes de Noé se espalharam. Noé, a princípio, né, a Bíblia vai dizer que a arca, a Bíblia vai mencionar que ela pousou sobre aquela região do Ararat, né? Sim. Se você é um leitor da Bíblia, a gente não está afirmando aqui que a gente achou o lugar exato, né, que a arca está lá, né? Os vestígios. Se você tem curiosidade sobre isso, há muitos vídeos aí na internet que vão afirmar peripitoriamente de que tem ali, né, a localização, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas a arca pousou por aquela região, acredito eu. E se você observar, eu fiz aqui um cálculozinho rápido, né? O Ararat, né, a região aqui da Armênia. Vou dar um aproximar aqui para a gente ver. Próximo à Armênia, né? Turquia. E eu fiz aqui um deparo até Mesopotâmia. Mesopotâmia, para quem sabe, né? É o lugar onde que se instalou Terá, né? Sim. O pai de Abraão. É de lá que o Senhor fala com Abraão, né? E diz assim, sai da tua terra, né? Do meio da tua parentela. Então quer dizer assim, que a família, os parentes de Abraão, eles se estabeleceram naquela região. E para que você saiba aqui, ó, a distância do Ararat até a Mesopotâmia, 832 quilômetros, e você vai dizer assim, né, mas isso não é nada, né? Não é nada para os dias atuais, a gente tem que contextualizar com aquele período, né? Sim, estradas e a forma de viajar, né, também era Sim. difícil. Acredito que a movimentação não era tão simples. E se você está aqui balançando a cabeça, até questionando o que eu estou falando, faz uma experiência, né? Experimente viajar aí as tuas próximas férias a pé ou com um camelinho, né? E me conte depois como é que ficou o resultado, se foi tão simples assim. No deserto ainda. No deserto, sem vias, na verdade, sem estradas. Tinham algo chamado de rotas, né? Rotas que também não eram muito fáceis às vezes, porque tinha que transpor regiões até com povos inimigos e situações que, acredito eu, que não facilitavam uma viagem, ainda mais um percurso de 832 quilômetros. Ainda que nós sabemos que naquele tempo, muitas pessoas pensam que o homem ele era mais ignorante, mas ele não era, não. Ele não tinha conhecimento hoje de eletricidade, tecnológico, mas temos que ver que Noé fez uma arca conforme o Senhor deu ordem para ele, desenhou para ele como é que ele deveria fazer. Então o homem naquele tempo,
ele mostra um entendimento já para viajar, para conhecer as rotas, o caminho, né? Ele tinha conhecimento, né? Então, isso é importante que você saiba. Agora, vamos pensar, será que Noé chegou a conviver com Abrão? Eu ainda acho que o conhecimento foi passado de pai para filho e assim por diante, né? Até que a Bíblia vai mencionar, né? A Bíblia vai mencionar que com quantos anos o Noé morreu. Então quer dizer que essa informação ela chegou, né? Chegou naquela região e chegou aos nossos dias, né? Então entendemos que por mais que talvez eles não tenham convivido na mesma cidade, né? Na mesma vila, mas o conhecimento de quem era Noé, de sua história, do que foi feito, do que aconteceu, eu acredito que tenha chegado a Abraão. E posteriormente eu acredito que a notícia também, né? Morreu, né? O patriarca Noé, né? Que veio do período antes do dilúvio. Nós temos que ver que Abraão nasceu na Mesopotâmia, né? Então o Senhor disse, sai da tua terra. Então era ali que ele estava morando, era ali que ele estava vivendo, né? E é ali que ele começou a peregrinação dele, que aí é um outro assunto, né? Certo? Então ele saiu da terra dele, né? Agora, como Natanael falou, né? Esse conhecimento que nós temos é conhecimento que vem através da Bíblia. Moisés foi quem passou, né? Quem tornou essa escritura para nós, e nós não vamos crer em ideias que o homem cria, mas nós vamos crer no que a Bíblia diz, porque nós somos crentes de Bereia. É isso aí. E às vezes você tá ouvindo aí o nosso canal e até levanta algumas questões, né? Será que a Bíblia é confiável como fonte histórica para esse tipo de fato, Natanael? Talvez até um assunto para um outro episódio. Eu penso um assunto sobre isso. Muitas vezes as pessoas esquecem que ainda que sejam homens que escreveram, mas havia na vida desses homens a presença de um Deus que guardou todos os escritos necessários para nós, que nós precisávamos conhecer. Às vezes as pessoas dizem, será que existe vida em outro planeta? O que interessou para o Senhor que nós conhecesse, Ele deixou nas Escrituras. Outras coisas, o Senhor não procurou tratar conosco. Mas eu fiquei curioso com esse assunto aí, Luiz. Mas podemos responder essa pergunta num outro episódio. Essa questão é interessante também. E o que temos para falar então, que Noé foi contemporâneo de Abraão. Talvez acreditamos que ele não conheceu Abraão pessoalmente. Noé não conheceu Abraão pessoalmente, mas Abraão conheceu a história de Noé. E a história de Noé ela se propagou não só através da Bíblia, mas se propagou também através dos seus filhos, né? Que se espalharam pelo mundo. Eu penso que algumas pessoas talvez fiquem pensando como é que Noé conseguiu viver tantos anos. Nós temos que ver que ele vieram de uma época antes diluviana. E naquela época as pessoas tinham uma energia de vida muito maior. Esse assunto aí é sério, Luiz. Só que eu acho que vamos trazer um episódio sobre isso. As pessoas conheceram Noé, ele viveu muitos anos, né? Então, por isso que ele chegou até Abrão, a vida dele, né? Ele tinha uma energia de vida muito maior, mas isso aí fica para outro assunto. Porque até, vamos deixar um gostinho aí nossos inscritos, nossos amigos que assistem nosso canal. Tem até algumas pessoas que supõem que o pessoal pré-diluviano, eles tinham uma estatura física diferente, né? Alguns chegam a mencionar que eles eram homens mais altos até, fisicamente, né?
tinha uma aparência um pouco diferente. Então são suposições aí. Mas em outro episódio a gente pode abordar isso aí, hein? O período pré-diluviano. Se você não acompanha nosso canal, acompanhe, se inscreva, ative o sininho. Nós temos o nosso e-mail aqui, ó, de Bereia para o Mundo, @gmail. Mande mensagens pra gente, comente o nosso episódio e também traga as suas dúvidas. Queremos mandar um abraço para o Eliseu, né? Sim. Eliseu acompanha nosso canal e também comentou sobre esse vídeo, então manda um abraço ali pro... Nós esperamos que você faça comentário, né, no nosso e-mail, e comentários que sejam agradáveis, né? Que nós não queremos criar uma polêmica, né? Queremos responder, se necessário, com toda a brandura, calma, porque esse é o objetivo. Somos crentes, né? Cremos no Senhor e vivemos uma fé. E queremos, através desse canal, trazer para você informações. Queremos que você participe conosco. Esse é o objetivo, né? Ajudar a todos, a nós mesmos, a conhecer mais a palavra de Deus. É isso aí. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. E continue seguindo aí o nosso canal, tem muitas novidades. Tem também o Irmãs de Bereia, temos também o Crianças de Bereia, que são abordagens diferentes, muito legais. Se você não conhece ainda, entra ali no nosso canal e acompanhe. Sempre tem coisa nova, coisa diferente aí. Semana que vem estamos de volta com novidades aí, se Deus quiser. E mais uma informação. Se há alguém enfermo, nós também oramos pelos aqueles enfermos. Pode mandar mensagem para nós. Estaremos aí clamando por você que está enfermo, que está com ansiedade. Não só damos informações, mas também somos intercessores por aqueles que estão com necessidade. Muito boa essa informação, hein, Luiz? Aproveite aí o nosso e-mail, mande mensagem aí, se você tem alguma necessidade. Não queremos só trazer, como disse o Luiz, informações a você. Queremos trazer alguém real, né? Um Deus que faz milagres. Presente. Amém? Um abraço a todos. Até semana que vem. Valeu!